Olá, aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. E aí, gente, voltei para mais um episódio do podcast e dessa vez eu resolvi trazer um tema que eu tenho visto muita gente falando na internet, que é a resiliência. A quarentena tem despertado diferentes sentimentos e sensações em todos nós, e estão dizendo por aí que é importante ser resiliente para passar por esse período. Então, bora entender o que é a resiliência e saber como isso pode nos ajudar a passar por essa pandemia? Bom, se você jogar no Google a palavra resiliência, ele vai dizer que é a capacidade de se recuperar de situações de crise e de aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista. É basicamente isso que vai aparecer lá. Mas se você for pesquisar mais a fundo, você consegue entender que a resiliência é um termo derivado da física que tem relação com as propriedades de uma matéria ou material. Nesse caso, significa o quê? Voltar ao estado normal depois de ser submetido a um estresse ou atrito. Ou seja, uma matéria resiliente é aquela que passa por um estresse ou atrito e volta ao seu estado normal. Só que a partir da década de 70 e mais fortemente na década de 90, a psicologia começou a usar esse termo para designar uma habilidade comportamental de superar dificuldades e conseguir lidar com problemas e desafios. Então, os estudiosos dessa área começaram a trazer esse termo resiliência para a psicologia e para definir esse tipo de pessoa. E dentre os teóricos da psicologia, existem dois vieses: os que veem a resiliência como uma adaptação e os que veem como uma superação. Para quem vê ela como uma adaptação, ser resiliente é o quê? Você se adaptar às mudanças, aos infortúnios e os desafios que a vida te coloca. Então, quem enxerga como adaptação, vê dessa maneira. E quem enxerga como superação é o quê? Você conseguir superar problemas, pressões, obstáculos e traumas que foram fonte de estresse para você. Então, você conseguir superar, passar por tudo isso e conseguir forças. Para alguns, a resiliência é isso. Para outros, a resiliência é o quê? Você ter a capacidade de se adaptar a tudo isso que acontece na sua vida, conseguir lidar com tudo isso de forma equilibrada, tanto psicologicamente como emocionalmente. E também, dentro dos pesquisadores dessa área, existem os que dizem que a resiliência é uma capacidade humana que pode ser desenvolvida em todas as pessoas, enquanto outros psicólogos consideram a resiliência uma característica inerente a alguns indivíduos, ou seja, pessoas nascem com resiliência e outras pessoas não nascem. Então é assim mais ou menos que eles enxergam. Tem divergências, né, tanto na forma de caracterizar o que é resiliência, quanto na forma de dizer quem tem resiliência. Então, os pesquisadores, eles divergem nesses dois sentidos, né? Essas informações que eu tô trazendo aqui, eu tirei de uma dissertação de mestrado. E em relação à palavra resiliência, ela vem do latim resilio, resilire, que significa saltar para trás. Agora, por que trouxeram essa palavra para onde a gente tá vivendo agora, eu não sei, mas é esse o significado. E aí, de todas as definições e conceitos que eu encontrei quando eu tava montando essa pauta, alguns me chamaram mais atenção, e eu trouxe aqui. Tem uma que é do livro Resiliência, Descobrindo as Próprias Fortalezas. Lá o termo é caracterizado como um conjunto de processos sociais e intrapsíquicos que possibilita ter uma vida sadia, mesmo vivendo em um meio insano. Ou seja, a resiliência, segundo os autores desse livro, é um mecanismo para você não perder a cabeça no meio do caos. E como estamos vivendo no meio de um caos, pandemia, uma situação que eu nunca imaginei viver isso, de ter que ficar em casa, de se isolar. Eu acredito que você também nunca tenha pensado que a gente pudesse viver um momento assim, né? Então, os autores veem como a resiliência pode ajudar a gente nesses momentos. Só que cada um tem o seu jeito de ser resiliente. É muito discutido o que você pode dizer, essa pessoa é resiliente, essa pessoa não é. Porque cada um tem sua forma de lidar com situações estressantes e dificuldades. Então, a resiliência pra mim pode ser uma coisa e pra você pode ser outra. E também os psicólogos dizem que estar resiliente em uma determinada dificuldade não significa que você vai ser resiliente em todas as outras situações da sua vida.
Eu vou dar um exemplo aqui. Assim, você pode ter um comportamento super resiliente diante dos conflitos familiares dentro da sua casa, dentro da sua família, mas no ambiente de trabalho você tem muita dificuldade de lidar com situações de estresse e depressão. Então a resiliência, ela pode existir em uma determinada situação e não existir em outra. E isso mostra que a gente tem capacidade de ser flexível em um ponto da nossa vida, e em outro talvez não. A gente ainda não tenha maturidade suficiente para ser resiliente em todas as situações da nossa vida, e é normal, a gente é humano, a gente tá aqui pra errar, pra aprender. Então não adianta você se cobrar pra ser resiliente em todas as áreas da sua vida, pra você ser a pessoa mais forte e mais corajosa do mundo, porque é normal você se dar melhor em umas áreas e menos em outras, tá tudo bem. Porque vai ter momentos que você vai estar mal e que você precisa baixar a guarda, descansar, porque não é assim, a gente sabe que não é, e todo mundo tem dias que tá mal, e nesses dias e semanas que você tá mal, você tem que parar, você tem que respirar, e você também precisa de apoio. E nesse momento é importante você expor essa situação para as pessoas que gostam de você, que você precisa de apoio, porque já que ser resiliente é voltar ao estado normal, é ter força, para que você consiga isso, é recomendado que você tenha ao seu redor pessoas que te mostrem o quanto é importante o seu bem-estar, quanto você tá bem é importante para elas, porque isso vai te ajudar a voltar ao seu estado normal. Então você não tem que ter vergonha de dizer que você não consegue lidar com tudo isso que está acontecendo. Se você precisa de ajuda, conta para alguém, porque isso vai ajudar você a conseguir voltar ao seu estado normal e ser resiliente, entendeu? Você não precisa ser resiliente sozinho. Você pode ter ajuda de outras pessoas pra conseguir essa tal dessa resiliência que todo mundo tá falando aí nas redes sociais, nas matérias jornalísticas e seja lá onde for. Bom, e eu encontrei uma lista feita pela psicóloga gaúcha Mônica Benetti com dicas pra aumentar a resiliência. E eu vou contar aqui pra vocês quais são elas, porque talvez pode ser que te ajude, né? A primeira dica que ela dá é estabeleça boas relações ao seu redor. Você ter pessoas que gostam de você, que te entendem, que conseguem te ajudar, te mostrar o que você tá acertando e te mostrar o que você tá errando, ajuda você a se tornar uma pessoa mais resiliente. A segunda dica que ela dá é aceite que as mudanças são inevitáveis e essenciais para a vida. A gente não tem muito o que fazer para voltar como era antes, tem que aceitar e tentar lidar com tudo que essas mudanças trazem para nossa vida. A terceira dica que ela dá é evitar ver as crises da sua vida como problemas insuperáveis. Esse aqui é o exercício de você parar, você pensar, olha, esse problema tá acontecendo por causa disso, disso, disso. O que eu preciso fazer para passar por isso? É muito difícil você conseguir enxergar isso quando você tá no olho do furacão, mas é um exercício válido e pode ser que fazendo isso, você parando ou você escrevendo, tem gente que depois que escreve, eu sou dessas pessoas, que depois que escreve, consegue enxergar melhor qual que é o problema e tentar encontrar a melhor solução para ele. É muito difícil conseguir, né, enxergar essas crises não como um problema do fim do mundo, mas apenas como um pequeno problema, mas não custa nada tentar. A quarta dica que ela dá é estabeleça pequenas metas que sejam alcançáveis. E eu acho que pra quarentena isso aqui é muito válido. Por exemplo, tem muita gente que tá se sentindo improdutivo porque vê outras pessoas fazendo curso, fazendo aula, fazendo exercício físico, lendo não sei quantos mil livros e tal, e a pessoa fica mal por ela não tá conseguindo fazer isso. Então, uma dica é, pega uma folha e escreve qual que é a sua meta. Pode ser coisa pequena, ó. Você fala assim, a minha meta hoje é lavar o cabelo, arrumar minha casa e fazer a unha. 3 coisinhas. Mas se você conseguir cumprir aquelas 3 metas que você estabeleceu, com certeza você vai ficar feliz. Vai te dar uma sensação de felicidade mesmo, sabe? De você ter conseguido cumprir as pequenas tarefas que você fez. Porque você conseguindo primeiro as pequenas coisas, depois você parte para outras coisas maiores e que te agreguem mais. Bom, agora lá, a quinta dica que ela dá é cultivar uma visão positiva de si mesma. Pra mim, essa dica aqui é muito difícil, porque eu tenho um pouco de mania de me menosprezar e de desacreditar o trabalho que eu faço, de ser muito crítica comigo mesma. Mas aos poucos eu tô aprendendo que é importante eu ter uma visão positiva de mim, porque se eu não tiver uma visão positiva de mim, quem vai ter? Se eu não valorizar o que eu faço, quem vai valorizar? Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre resiliência. Agora vamos aos quadros desse programa. Primeiro, o Joga na Roda, que é o quê? É o quadro onde vocês participam. Pode mandar pergunta, desabafar, pedir conselho, mandar sugestão, crítica. Tá livre pra você jogar na roda o que você quiser. É só ir lá no @botapraforapodcast no Instagram, me mandar que eu vou trazer aqui pro programa. Até agora, não teve ninguém que me mandou nada. Eu recebi alguns feedbacks sobre o programa, isso me deixou muito feliz, porque, né, tem gente me ouvindo. Mas se você quiser mandar alguma coisa aí pra desabafar no meio dessa quarentena, saiba que esse espaço aqui tá livre pra você. Sinta-se à vontade, tá bom?
Bom, e o segundo quadro é o Pronto Falei, que é o quadro de indicações, de dicas e coisas legais que eu encontro por aí. E hoje eu vou indicar pra vocês um documentário que chama Absorvendo o Tabu. Ele ganhou o Oscar em 2019 e fala sobre um grupo de mulheres do norte da Índia que abriram uma fábrica de absorventes de baixo custo. E na minha visão, esse documentário mostra muito do que é ser resiliente em um ambiente hostil. Um grupo de mulheres que já tem todo um histórico de ser subjugada, de ser menosprezada e ainda assim conseguir produzir esses materiais, né, esses absorventes e vender e dar a cara a tapa. Então eu acho que esse documentário é um ótimo exemplo de resiliência. Se você ainda não assistiu, tem na Netflix, vai lá, assiste, porque é sensacional. É isso, o podcast de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência, o carinho e até o próximo. Um beijo, tchau!